coisa que é muito bacana de ser utilizado são frameworks, né? O framework, geralmente, principalmente os frameworks que são mais robustos, ele já tem toda uma estrutura ali de conexões, por exemplo, com o banco de dados, de como você definir os objetos de domínio, os modelos, de como você fazer integração, por exemplo, com essa parte de storage, de como você fazer envio de e-mail. Ele já tem toda a estrutura ali de como você criar as coisas, e isso, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da sua equipe, do tipo de coisa, ele também já tem geradores de código que podem facilitar ali para a criação de classes e tal. Se o framework for um framework famoso, ele já tem muito bem documentado também. Então, você não vai perder tempo fazendo documentação das coisas que você está desenvolvendo novas, e você também não vai perder tempo definindo de como a estrutura deveria ser e tudo mais. Isso acaba agilizando bastante ali no teu momento de desenvolvimento, principalmente quando o projeto já está mais evoluído, né? Você tem que criar coisas novas, você tem que agregar novos serviços e etc. Geralmente esses frameworks já têm toda uma definição, você só precisa ler a documentação e seguir aquela definição. Então isso facilita e traz essa velocidade prática assim para o teu dia a dia como desenvolvedor, né? Você acaba deixando as coisas menos redundantes e espalhadas, principalmente se você não tem tanta experiência, né? Nunca viu tantos modelos de desenvolvimento ou modelos de arquitetura. Você acaba conseguindo entender ali quais são as boas práticas e acaba utilizando o que a própria comunidade tem visto com bons olhos, né? Tem visto como boas práticas para aplicar nos nossos projetos. Então, é muito interessante você fazer uso de frameworks para agilizar o teu processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou pegar o caso do Spring com JPA, né? O próprio Spring com JPA, ele tem uma funcionalidade lá que você cria o teu repositório, né, onde você vai fazer as consultas lá com o banco de dados, por exemplo. Simplesmente por você definir a assinatura do método, ele já sabe qual a query ele precisa aplicar. Então, deixa eu mostrar aqui na prática rapidinho para vocês verem como é que fica. Então, por exemplo, ó, aqui no próprio Spring, ele já tem, ó, você cria, ele já tem uma interface. Então, dependendo de como você define aqui a assinatura do método, ele já sabe qual a query que ele tem que aplicar. Nesse caso aqui, ó, buscar por, né, find my last name and first name. Então, ele já sabe que a query, o erro que ele tem que fazer, ele tem que buscar pelo last name e pelo first name também, pelos campos last e first name. Ele sabe também que tem que usar um OR, aqui nesse caso você usa o OR entre um campo e outro e tal. Então, pô, o tempo de você pegar e desenvolver essa consulta, ou você pegar e usar um framework que te traz essa facilidade, pô, ganha muito tempo ali durante o desenvolvimento. É a mesma coisa, por exemplo, no uso de um framework como Laravel, ou como o próprio Angular traz, né, com criadores de código. Então, ele tem um CLI ali muito poderoso, você dá um comando e ele rapidamente já cria ali toda a tua estrutura de componente, de pasta, de arquivo. E, cara, você só tem que, de fato, focar ali em implementar a regra de negócio. Então, esse tipo de coisa aqui traz uma grande vantagem, traz um grande sentido e valor para o uso de frameworks, né? Além de você já trazer essa estrutura preparada de um modelo a ser seguido, tem a documentação, já tem os geradores de código, já tem esse tipo de função que facilita ali, você escreve menos código, dependendo do framework que vai ser utilizado, alguns que são menos verbosos, né? Você escreve menos código para fazer algumas coisas, e já tem também, inclusive, várias ferramentas de úteis, de validação, que você não precisa ficar buscando externo para complementar ali a tua aplicação, já tem tudo embutido dentro dele mesmo. Então, por isso que é muito interessante fazer o uso de frameworks.